Olá pessoal, no dia 7 de setembro, no próximo domingo, teremos um eclipse lunar no signo de Peixes. Esses são eventos que produzem grandes tensões no céu e na Terra. E muitos de nós, obviamente, já estão acompanhando tudo isso. Entretanto, a partir do momento em que a gente vai acompanhando isso tudo e até o domingo, e depois do domingo a gente ainda pode ver o apogeu de grande dramaticidade, fortíssimas tensões ainda maiores no mundo inteiro. No conteúdo de hoje eu explico sobre os efeitos possíveis do eclipse, aonde ele pode acontecer, quais são os signos envolvidos e o que pode rolar na nossa vida coletiva e na nossa vida pessoal. Esse é um evento que obviamente vai respingar em vários lugares do mundo, mas me preocupa muito o Brasil, porque ele acontece exatamente no nosso aniversário, em 7 de setembro. Então ele acontece exatamente em cima da nossa cabeça. Portanto, fique atento, a gente começa a falar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora. Bom, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari. Deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas. Clique no sininho para você se inscrever no canal e receber as notificações e inscreva-se. Assim você continua com a gente sempre. Acompanhe também a Astróloga nas redes sociais. A gente se vê nas mais variadas redes pelo @aastróloga. Simples assim. Quais são os significados dos eclipses? Bom, os eclipses são eventos temidos desde sempre e geralmente relacionados a catástrofes e grandes tragédias. Entretanto, também fala sobre a culminação, sobre o apogeu, o momento mais fervilhante, digamos assim, de algumas situações que devem acontecer, que estavam a um passo de acontecer e de repente o eclipse acelera esse processo. A questão é que mesmo antes da formação do eclipse, como eu escrevo no texto, a gente já pode ver algo se constelando ao nosso redor. Então o que está acontecendo agora já foi iniciado antes, obviamente. A gente pode ver resultados do eclipse alguns dias antes, mais ou menos até uma semana antes a gente já pode, até um pouco antes a gente pode ver esse movimento, mas a data de validade dos eclipses é de 6 meses, então o que acontece ao redor dessa data ainda vai reverberar, repercutir e concluir durante o próximo semestre. Bom, quais são as informações desse eclipse? Esse evento vai acontecer no próximo 7 de setembro, neste domingo, entre a 1h20 da tarde e as 16h57, horário de Brasília, com o apogeu, momento auge desse eclipse, às 3h09. Ou seja, 3 horas da tarde, é bom a gente já estar ligado para acompanhar esse eclipse, que vai ser muito melhor acompanhado pela internet, porque no Brasil nós não vamos poder vê-lo. Ele vai ser um eclipse lunar total, geralmente os astrônomos ficam muito atentos, nós astrólogos também, porque se ele é total, ele tem um impacto ainda maior. É um eclipse de lua cheia, obviamente, a 15 graus do signo de Peixes, portanto o Sol a 15 graus do signo de Virgem, estamos na temporada virginiana e vamos ter a lua cheia eclipsada a 15 graus do signo de Peixes, portanto são signos afetados. Por falar em afetados, é sobre isso que a gente fala a partir de agora. Portanto, pessoas que têm aspectos importantes ao redor de 10 ou 20 graus de Peixes ou Virgem podem ser impactadas. Entretanto, ainda mais em Peixes, obviamente, porque é o tema eclipsado, ocultado. Portanto, quem tem Sol, mais ou menos nesses graus, em Peixes, ascendente, Lua, Mercúrio, Vênus ou Marte, ou nó do sul ou nó do norte, no signo de Peixes, esse é um eclipse importante e pode impactar muito, especialmente essas pessoas. Entretanto, como todos nós temos toda a mandala zodiacal no nosso mapa astral natal, todos temos o signo de Peixes em algum lugar, em alguma casa astrológica, que para a astrologia significa uma área da vida. E é ali que a gente pode ver os efeitos do eclipse. Logo mais eu falo um pouquinho sobre os efeitos possíveis. Então vai pegar a todos nós. Se você quiser entender de maneira mais aprofundada de que modo isso pode te impactar, além de todos os outros trânsitos planetários, né? Afinal de contas o céu é muito mais complexo. A gente tem um eclipse, mas a gente tem um monte de outras coisas acontecendo. E você ainda quiser algumas informações sobre o que pode acontecer no ano de 2026 na sua vida, entre em contato comigo e marque por e-mail uma consulta virtual personalizada. Assim a gente se encontra
e fala sobre tudo isso. Bom, gostaria de falar agora sobre o signo de Peixes, porque afinal de contas é ele que vai ser eclipsado. Eclipsar é sinônimo de ocultar. Por isso, os temas de Peixes poderão ser obscurecidos, inviabilizados ou dificultados. É como se a gente levasse os temas do signo para os porões da nossa inconsciência, tornando-os mais difíceis de acessar, de compreender e de resolver. Só que a gente superlota esse porão sombrio e daqui a pouco tá o nosso porão ali batendo, né? Os monstrinhos do porão estão batendo, querendo sair. Por isso, os nossos aspectos sombrios aumentam e começam a fazer muito mais barulho, pedindo pra gente uma chance deles serem vistos. É por isso que tempos antes do eclipse, e principalmente no signo de Peixes, que tem a ver com a inconsciência profunda, com o mundo onírico, a gente pode sonhar muito. Eu tenho sonhado horrores nesses dias. E como Freud dizia que os signos são o caminho real, né, a via régia para o nosso inconsciente, Jung também trabalhou muitíssimo em cima dos sonhos, tem todo um trabalho em cima dos sonhos. Eu recomendo que vocês façam anotações nesses dias sobre o que vem do inconsciente, porque tem pistas muito preciosas sobre nós mesmos e sobre o mundo nesses dias. Então estejamos atentos. Bom, nesse efeito do eclipse, portanto, os temas virginianos ficam, digamos, mais conscientes, a gente percebe mais eles, e os temas que estão ocultados ficam mais sombrios, mas não é porque ficam mais dificultados de acessar que a gente não consegue ter vislumbres dele. É justamente porque ele está à sombra que ele vai dar um jeito de vazar de alguma maneira. Então os aspectos sombrios, eles vazam às vezes num comportamento extremamente emocional, extremamente nervoso, irritadiço, violento e primitivo. É por isso que a gente geralmente fica à flor da pele nos períodos de eclipse, principalmente eclipse de lua cheia, que é quando o nosso emocional está muito impactado. Bom, queria falar agora sobre esse eixo de signos opostos e complementares que é Virgem e Peixes. A gente está com uma série de eclipses neste eixo. São os signos mais impactados por eclipses de 2024 até 2027. Portanto, deixo para vocês o vídeo Nó do Norte no signo de Peixes. Assistam, principalmente quem tem aspectos importantes nesses signos, ok? Virgem é um signo, tentando ser, simplificando bastante. Virgem é um signo relacionado a trabalho, saúde, aperfeiçoamento e meio ambiente. Gaia, Mãe Terra. Então, são os assuntos virginianos. E Peixes tem a ver com exílio, prisão, fuga, vícios, espiritualidade e morte. E morte por quê? Real e simbólica, porque a gente está falando do último signo da roda zodiacal e ali a gente se despede dessa jornada de evolução terrena. Então esses são alguns dos temas, assim, bem de bate-pronto, de Virgem e de Peixes, tá? De modo que os seus efeitos poderão ser majoritariamente os efeitos desse eclipse e do próximo, porque a gente ainda vai ter um eclipse no dia 21 de setembro, então continuem comigo, são assuntos muito importantes ao redor dessa temática. Como esses são assuntos interessantíssimos e a gente está numa temporada de eclipses, esses dias eu estou fazendo um vídeo muito especial que eu ainda não consegui publicar, mas devo publicar na semana que vem, porque é fruto de uma longa pesquisa, realmente uma pesquisa longa, que eu chamei de O Significado Oculto dos Eclipses. Na verdade, é um vídeo bastante completo, com tudo sobre os eclipses. Convido vocês a assistirem no canal na semana que vem. Ele vai ser divulgado justamente entre os eclipses de 7 e 21 de setembro, portanto, não percam. Se você se inscrever aqui no canal, você vai ser notificado e acompanha com a gente. Eu acho que é um assunto um dos assuntos mais interessantes da astrologia, sem sombra de dúvidas, são os eclipses. Bom, meus amigos, a partir de agora eu queria falar sobre o mapa do céu. Por quê? Porque não é só o eclipse que fala pra gente sobre algumas informações, né? Não são só os signos, é a maneira como os planetas se coordenam no céu daquela data, que eles vão dar pistas pra gente sobre coisas importantes. Então vamos ouvir o que esses astros, o que esses atores estão dizendo pra gente tentar se organizar aqui embaixo, né? E viver uma vida mais consciente sobre esse movimento. Porque uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer num eclipse é justamente estar mais presente, consciente e perceptivo de um momento que faz eclodir em nós e na sociedade aspectos sombrios, aspectos que a gente desconhece, ok? Vamos lá, vamos começar. Primeiro aspecto de todos é Sol conjunto a Mercúrio no signo de Virgem. Virgem é um signo regido por Mercúrio, pelo próprio Mercúrio. Então existe ali uma potencialização de comunicação, de notícia, de negociação,
né? Juntos eles falam de um período bastante dinâmico, muito veloz, com um grande fluxo de notícias, de informações. É por isso que esse é um período que pode ser de muita notícia que a gente já está acompanhando, de negociações do tarifaço que a gente está acompanhando, de fofoca, de fake news, tudo isso ao redor dessa data, tá? Esses dois caras, Sol e Mercúrio, por sua vez, vão fazer uma quadratura com Urano, que está no signo de Gêmeos, que também é um signo de comunicação. Então todo o aspecto de comunicação, de diálogo, de negociação e de transportes, viagens e estudos, que são temas ao redor de Gêmeos e de Virgem, vão ficar muito disruptivos, nervosos, acidentais, e a gente está acompanhando, e daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Então a gente vai ver tudo isso ganhando uma potência muito maior, né, as pessoas ainda mais nervosas. Além disso, grandes reviravoltas surpreendentes em todos os processos mercurianos, né, que são processos de compra e venda, para ter conversas esses dias, né? Ah, eu preciso ter uma conversa séria com fulano. Difícil, bem difícil. Esse é um período bastante disruptivo, e justamente porque ele está muito nervoso e a gente pode falar o que não deve, a gente deve ir com muita calma, para depois a gente não viver de ressaca, porque às vezes a gente tem uma ressaca, né? Às vezes dá uma baita de uma ressaca daquilo que a gente falou enquanto a gente estava no auge do nosso nervosismo. Então, vai com calma. Bom, próximo aspecto é a oposição a essa lua cheia, né? Imaginando que essa é uma lua cheia de colheita, a gente está colhendo muitas coisas, né? Mas em Peixes a gente está falando do fim, uma colheita final, o fechamento de histórias importantes, aliás, em todo esse período de 2024 a 2027, com eclipses nesse signo, porque o nó do norte está em Peixes, né? Avisando que é ali, que é para lá que a gente tem que olhar. A gente vai estar vivendo vários fechamentos de várias situações, de vários ciclos. Finitude, morte, subjetiva, objetiva, enfim. A gente vai seguindo nessa toada, daqui a pouco eu falo mais um pouquinho, que eu quero colocar isso tudo dentro do pacote de situações da vida coletiva e da vida pessoal. Bom, essa lua cheia vai estar conjunta exatamente ao nó do norte no signo de Peixes. E aqui a palavra karma está associada. Quem não gosta dessa palavra pode usar a palavra destino. É uma coisa que está predestinada, está muito marcada no céu, está muito marcada na história, na vida do sujeito, na vida daquele país, na vida daquela comunidade. Então ganha esse tom. Outro tema importantíssimo é que Saturno, retrógrado no signo de Peixes, faz parte desse eclipse, embora não numa configuração muito evidente. No eclipse de 21 de setembro, que você vai estar acompanhando, ele vai estar muito mais forte. E para mim é um eclipse talvez ainda mais nervoso, mas eu prestaria muita atenção. Eu falei sobre isso num vídeo que foi publicado no final da semana passada sobre o adeus a Saturno em Peixes. Saturno é um planeta muito penoso em alguns momentos e ele voltou ao grau crítico de Peixes para finalizar uma jornada longa que começou em 2023 e finaliza só em 2026. Portanto, Saturno, estando no grau crítico de Peixes, ele fala sobre o Senhor, o Maduro, o Senhor do tempo, o Senhor do karma, que vem para finalizar de fato, fechar a porta, fechar a porteira de situações muito importantes, às vezes históricas na vida do país, históricas na vida do sujeito, daquele lugar, né, e que marcam muito as nossas vidas. E é preciso fechar, finalizar e colocar um ponto final em determinadas situações, senão a gente não começa vidas novas no ano que vem, com Saturno ingressando no signo de Áries. E eu deixo para vocês assistirem e sonharem com 2026, que daqui a pouco está aí batendo a porta, com possibilidades, digamos, de outras realizações, ok? E novos começos, porque Áries é o signo do começo da roda zodiacal. Bom, o próximo aspecto é Marte em quadratura com Júpiter. Aqui a gente está falando da sinalização de Júpiter, que é um princípio jurídico de legalidade, de justiça, em tensão com Marte, que é o arquétipo do guerreiro, da guerra, dos militares. A gente está falando de arquétipos em combate no céu e na terra. Nessa configuração, a Lua, que está em Peixes, vai fazer um trígono com Júpiter, que é uma excelente aliança. Esse Júpiter está em Câncer. Tá? Aqui, esses planetas nos dão uma pista de que assuntos difíceis, se forem tratados com a lei de Júpiter e com a proteção, o acolhimento, o carinho e a memória relativamente à memória das pessoas, do país, de um lugar que tem a ver com Câncer, podem encontrar muito melhores saídas.
Então esse é um assunto muito importante. Essa lua faz um aspecto muito bom com Júpiter em Câncer. É para a gente relembrar aspectos do passado. Às vezes a gente fala assim, puxa vida, eu não acredito que isso aqui está terminando agora. Eu não queria que isso acabasse, esse relacionamento, esse trabalho. A minha temporada nesse país, a minha temporada nessa casa está chegando ao fim. Puxa, eu tô magoado, eu tô sentido, eu tô chateado com isso. Mas de repente, se a gente puxar pela memória canceriana, dos nossos afetos, da nossa história pessoal, a gente vai ver que faz muito sentido que algumas coisas finalizem agora. Então, puxa pela sabedoria emocional, no sentido de se reconectar com a própria história do teu passado, que talvez você consiga entender melhor por que algumas coisas estão fechando a porta agora, sabe? Bom, o último aspecto desses todos é Urano em trígono com Plutão. Essa é uma marca de ampliação de consciência coletiva, porque a gente está falando de dois planetas que são monumentais e que tem a ver não são planetas de perspectiva individual, são planetas de vida coletiva, planeta das massas. Urano e Plutão estão falando para a gente sobre a gente entender a vida de uma maneira muito mais ampla e falar de um período de evolução civilizacional. Esse é um momento de mudança de patamar. Embora às vezes a gente veja notícias e ache que o mundo está acabando todo dia e indo por água abaixo, esse é um aspecto muito interessante que vai até o ano que vem. Já falei sobre isso em vários outros momentos do canal, tá? Bom, pessoal, agora eu gostaria de falar sobre as possibilidades de eventos na vida coletiva e na vida pessoal. Mas antes disso, queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, continuarem com a gente, curtirem esse vídeo e compartilharem com seus amigos e com as suas amigas, porque é com a ajuda de vocês e sempre que o canal continua crescendo, ok? Muito obrigada, portanto. Bom, vamos lá. Vida coletiva e vida pessoal. É óbvio que eu vou começar pelo Brasil, meus amigos. A gente faz aniversário, é a data nacional do país, foi quando o Brasil virou o Brasil que nós conhecemos hoje. Esse é um momento histórico para o país, e eu diria que só olhando para o céu que a gente consegue entender o que está acontecendo agora. Esse é o eclipse que acontece exatamente no dia do aniversário do país, que, para alguns estudiosos, inclusive grandes astrólogos, né, alguns dos melhores astrólogos do país, gente old school, gente que estuda astrologia há muitos anos, acredita que o ascendente do Brasil está em Peixes. Como a gente não sabe o horário exato de nascimento do Brasil, eu trabalho com a possibilidade de duplo ascendente, ascendente de fronteira. Eu trabalho com o Brasil como ascendente em Aquário e em Peixes. De toda maneira, eu levo em consideração, porque essa é uma data muito importante para o país, tá bom? Se a gente entende dessa maneira, a gente pode imaginar que esse é um momento de profundas transformações para o país. E Peixes é um signo de predestinação. Olhando aqui para baixo, o país está ganhando extrema evidência no mundo, nos noticiários, e isso mesmo que o eclipse não seja visível do Brasil. A gente vai conseguir assistir o eclipse de vários outros lugares do mundo, a gente vai assistir da África, a gente pode assistir ali da região da Austrália, e são regiões que pedem mais atenção porque o eclipse acontece ali, mas no Brasil a gente não vai ver. Entretanto, não é exatamente porque não está vendo que as coisas não vão impactar aqui. A gente está vendo. O Brasil é notícia no mundo inteiro, tá? Atualmente, o país é palco de um julgamento que é histórico. Um ex-presidente e seus generais podem ser condenados à prisão por tentativa de golpe de Estado contra a democracia. Se tivesse sido bem sucedido, poderíamos ter voltado à ditadura militar no Brasil. Já pensaram nisso? Se isso tivesse acontecido, nenhum de nós poderia estar falando sobre esse assunto, como estamos conversando sobre ele agora. Agora, um dos pontos mais importantes do céu do momento é o seguinte, que sincronicamente é muito especial perceber, preste atenção nesse detalhe, que Saturno está no grau crítico de Peixes, voltando em retrogradação para resolver negócios inacabados exatamente num eclipse em Peixes. Qual foi a última, ou melhor, a penúltima vez em que nós tivemos Saturno em Peixes? Foi entre 1964 e 1967. Portanto, a ditadura militar no Brasil leva a marca de qualidade temporal e dos arquétipos de Saturno e Peixes. É muito sincrônico que o Brasil esteja vivendo tudo isso agora, com Saturno novamente se despedindo deste signo. É como o fechamento de um ciclo, porque a ditadura começou em 1964 e foi até 85, mas a sua marca de início é Saturno em Peixes.
Então esse é um momento muito importante para a história do país. Não é por acaso que agora, no apagar das luzes de Saturno, o Senhor do Tempo, o Senhor do Karma, no signo de Peixes, a gente está falando da última jornada de evolução espiritual da roda zodiacal, que é em Peixes. A gente pode rever essa história sendo contada com a chance da gente fechar essa questão e produzir uma grande terapia coletiva, puxando pela memória de Júpiter em Câncer sobre tudo o que aconteceu na história do país. A gente sabe que o Brasil é um país que tem uma questão com a sua memória, né? De vez em quando a gente se esquece de algumas questões importantes. Esse é um momento muito importante para a gente se ver com questões do passado, produzir uma terapia coletiva e relembrar sobre coisas que a gente não pode esquecer. Porque quando a gente se esquece, isso é um princípio psicológico. Quando a gente se esquece de questões que aconteceram no passado, a gente está condenado a vivê-las de novo no futuro. Jung fala exatamente isso pra gente. Quando a gente não resolve determinadas questões, aquilo aparece como destino na vida da gente. Uau, né? O destino me pegou. Talvez tenha pego porque você se esqueceu de algum detalhe importantíssimo da sua vida no passado. Isso em termos da nossa vida coletiva ou da nossa vida pessoal, sabe? Bom, o que acontece hoje no Brasil está sendo notícia no mundo inteiro. O julgamento do passado e do presente do Brasil é algo gigantesco. E não apenas pela oportunidade de reparação histórica, mas também da gente voltar atrás e fechar os porões, que é uma palavra bem desse eclipse, né? Porão inconsciente, né? Mas também tem a ver com outros porões que a gente nunca deveria ter aberto, não é mesmo? Tudo isso não acontece de maneira isolada, tudo isso acontece com várias coisas em simultâneo, em paralelo, como, por exemplo, o tarifaço de Donald Trump, as questões de Trump com a família Bolsonaro, a similaridade dos eventos que aconteceram nos Estados Unidos e depois no Brasil, e todos os impactos que isso possa ter na economia do país, porque à medida em que o julgamento vai dando sequência, vai tendo andamento, é possível, muito provavelmente, que negociações com o Brasil possam ganhar um tom cada vez mais dramático. E também é muito interessante perceber que temas piscianos, Saturno em Peixes, como eu falei essa semana, voltam para os temas ao redor do mar. Mar, inconsciência, peixes, águas. Os americanos têm navios de guerra extremamente potentes voltados para a América do Sul. Eles estão olhando para a Venezuela, mas aquela também é uma possibilidade, e é assim, é óbvio que se entende também dessa maneira, uma ameaça física e real e possível a toda a região, especialmente ao Brasil. Porque a guerra pelo crime organizado ou pelo tráfico de drogas agora, em cima do julgamento que nós estamos acompanhando. Então há navios de guerra apontados para nós em questão de minutos. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Bom, saindo da questão do Brasil, queria falar agora sobre outros assuntos que para mim são muito importantes também. Não queria falar só do Brasil. A possibilidade de catástrofes naturais é imensa. Por quê? Porque a gente está também na temporada virginiana, e Virgem tem a ver com Gaia, que é a grande mãe, a mãe natureza. Portanto, é importantíssimo que a gente esteja atentos, e justamente nesse período que vai de 7 de setembro, também tem um eclipse de 21 de setembro, que é ainda mais intenso. Então, todas as questões ligadas a tragédias climáticas, catástrofes, terremotos, maremotos, tudo, né, a respeito de situações dessa escala, a gente tem que prestar muita atenção. É também mais um momento revanche de Gaia, portanto, defesa civil, bombeiros, todo mundo atento nesse momento. Hoje eu vou falar de uns temas meio barra pesada, mas Peixes suscita isso, a gente tem que falar sobre isso. Portanto, mortes em massa. Né? Existe a possibilidade, principalmente com Urano em cena, que é o disruptivo, o acidental, aquele que fala de grandes acidentes, a gente pode falar da hipótese de muitas pessoas indo embora ao mesmo tempo. A gente viu isso acontecendo há poucos dias no Afeganistão. Se o Afeganistão fosse um país, digamos, mais organizado, né, com bem menos problemas que aquele país enfrenta, talvez, e é óbvio que tem uma geografia muito específica, é difícil resgatar as pessoas ali, mas é uma desorganização social e política tão grande que fica ainda mais difícil ajudar os cidadãos. Então, morreram assim, milhares de pessoas, foram acidentadas,
e milhares morreram, né? Estão se contando ainda, acho que já passou de 1.000 o número de mortos no Afeganistão. Se eu não estiver errada, deixo a informação aqui embaixo para vocês, tá? Outra situação que aconteceu foi em Portugal, né? O bondinho descarrilou justamente em Lisboa. É algo muito simbólico dos portugueses, justamente em Lisboa, com a morte até o momento de 15 ou 16 pessoas, se não me engano. Eu também vou tentar deixar a notícia mais atualizada possível para vocês. É interessante também perceber que recai sobre a questão dos transportes, que tem a ver com os signos de Gêmeos e de Virgem associados aí, principalmente na tensão com Urano em Gêmeos. Guerras. O eclipse no eixo Virgem-Peixes, eles são muito difíceis para os conflitos que já existem, porque eles podem tornar tudo muito mais trágico. Peixes é o fechamento da história. Então, saúde mental e saúde física de todas as pessoas que estão em combate está assim, completamente esfarelada, né? Eu fico imaginando como é que essas pessoas estão vivendo, né? A cabeça de um combatente, a cabeça de uma pessoa tentando sobreviver, seja dos ucranianos e dos russos também que estão em combate, seja dos palestinos, também dos israelenses, dos refém, né? Aquele que está em exílio é Peixes. Então todas as pessoas que estão envolvidas no conflito são todas pessoas que estão sofrendo em medidas diferentes, de maneiras diferentes, mas sofrendo, porque guerra nunca é bacana. Nesses dias, Netanyahu, justamente ao redor do eclipse, está resolvendo dobrar a aposta, porque vários países europeus resolveram reconhecer o Estado palestino, e aí ele resolveu dobrar. Além de tomar Gaza, ele está incitando está ameaçando tomar a Cisjordânia. Esse é um assunto muito importante, muito kármico, ligado ao destino, fechamento de determinados processos, enfim, vamos acompanhando, tá? E 500 trabalhadores humanitários das Nações Unidas se rebelaram, o que é algo único, e mandaram uma carta para a ONU, dizendo que a situação que se vive hoje em Gaza é uma situação de genocídio. A palavra genocídio, mortes em massa, dessa maneira, é Peixes, meus amigos. Será que a partir de agora a ONU finalmente usa esse termo, que para tantas pessoas e especialistas é o termo adequado para o que está acontecendo hoje ali em Gaza? A vir. Bom, uma sinalização importante para todos nós: vida coletiva e vida pessoal são saúde física e saúde mental, tá bom? Em se tratando de saúde física, foi justamente às vésperas do eclipse de Peixes do ano passado que a Preta Gil descobriu que o câncer tinha voltado. Esse é um assunto muito importante, a gente precisa prestar atenção, estar atento, cuidar da saúde, se alimentar, fazer exercícios, checar. Existe a possibilidade de recidiva de uma doença sob eclipse em Peixes? Infelizmente sim. Então, mas que isso não sirva de drama, sirva de alerta, que é para você se cuidar, fazer os seus exames. Às vezes é um alerta assim, antes da astrologia, que pode nos sinalizar um cuidado e uma atenção que a gente não está tendo naquele momento. Em se tratando de saúde mental, Peixes é um signo totalmente conectado a psiquismo, intuição, espiritualidade, inconsciência, né? Então a saúde mental pode ser mais prejudicada nesses dias, acelerando processos de vícios e de compensações. Esse é um momento muito delicado para pessoas que são vulneráveis em se tratando dessas questões, e são dias ainda mais delicados para pessoas que podem se sentir ainda mais abaladas e vícios antigos podem voltar. Então é um orai e vigiai durante um eclipse lunar em Peixes, que a gente fica ainda mais fora da casinha. É lunar e é em Peixes, a gente pode ficar muito fora da casinha. É justamente por isso que a gente tem que voltar para a casinha, respirar, fazer um exercício de presença, de volta, de retorno e de calma, que é o que a gente precisa para enfrentar dias difíceis. Bom, temos mais 2 assuntos. O próximo é difícil, fala de finitude, sobre pessoas que resolvem terminar com a própria vida. Essa é uma hipótese para esse eclipse em Peixes, inclusive pessoas que estão sob julgamento, pessoas que estão sob forte pressão agora. Existe a possibilidade de algumas das pessoas que estão sendo julgadas nesse momento usarem dessa saída? Sim, existe essa possibilidade. Curioso e sincrônico que no ano passado, nesse mesmo eclipse em Peixes, eu não sei se vocês se lembram, que uma moça estava numa ponte
pronta para pular enquanto estava acontecendo a gravação de um videoclipe do Jon Bon Jovi. Ele entendeu a situação e foi até lá conversar com ela. E ele conseguiu fazê-la mudar de opinião. Então também é um momento muito importante da gente se solidarizar com as pessoas e perceber que os outros estão num momento de vulnerabilidade muito grande. Então é tempo de ajuda para esse assunto, que é um assunto muito importante. Bom, o último assunto, para mim, é espiritualidade, que é, na verdade, o grande combo de Peixes. É o resumo da ópera de Peixes. De 2024 até 2027, com eclipses em Peixes, espiritualidade é um assunto que vai nos chamar, que vai nos trazer respostas. A ciência já não dá mais conta do recado, a vida, a realidade tá difícil, a IA chegando. Se a gente não se volta para alguma coisa que nos faz nos conectar com o sagrado, seja o que for, né, da maneira que foi importante para você, eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade, é outra questão. Esse é um assunto muito importante e é isso que a gente deveria se apegar para atravessar os próximos tempos, ok? Bom, meus amigos, tentando trazer uma síntese, uma frase que faça sentido para ligar todos esses pontos, eu queria falar de uma frase que é atribuída ao grande médium brasileiro Chico Xavier, atribuída a ele, a gente não sabe se foi ele que escreveu ou não, mas a frase é genial. Ele teria dito o seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa frase é tão pisciana, sabe? E me traz uma luzinha assim de chance da gente repensar as coisas e realinhar destinos. Fez sentido para vocês? Eu realmente espero que sim. Deixem seus comentários aqui embaixo no nosso espaço de terapia coletiva, porque muita coisa vai acontecer no Brasil, no mundo e nas nossas vidas nesses dias. Gostaria muito de saber como vocês estão enfrentando os eclipses nas suas vidas, como vocês estão enxergando a situação do Brasil e do mundo, questões ligadas a todas essas temáticas que eu compartilhei com vocês. Por favor, escrevam aqui embaixo, porque esse é um espaço nosso, inclusive de vocês, entre vocês, trocando informação, né? Aqui que a gente se comunica, ok? E muito obrigada pela companhia de vocês. Peço, por favor, que curtam, compartilhem. E se você puder hypar esse vídeo, vai ser bem bom, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é um vídeo muito bacana, bem feito, completo, e vai compartilhar com mais um monte de gente. Então é isso, pessoal. Desejo a todos dias muito inspirados e muito presentes, ok? E como eu sempre digo, que o céu nos guie, que Mãe Terra nos reconecte e que o amor nos transforme.